mais um GeniusCast, o podcast da tecnologia, da inovação e do empreendedorismo. E hoje nós estamos aqui com um convidado de peso. Nosso convidado de hoje tem uma trajetória marcada por coragem, disciplina e visão de futuro. Nascido em Óbidos, no Pará, ele começou a sua jornada em 1999. Ainda aos 21 anos, quando decidiu abrir um pequeno negócio de varejo de alimentos para custear seus estudos na faculdade de Direito. Esse foi apenas o primeiro passo de uma caminhada empreendedora que só crescia. Hoje ele é CEO da Ribeiro Engenharia, empresa que desde 2009 atua no ramo da construção civil, com foco em edificações verticais em Santarém, entregando imóveis que atendem à necessidade do público local com qualidade e agilidade, utilizando sempre os melhores materiais. Casado há 25 anos e pai de 6 filhos. Isabela, Pedro, Salomão, Vanessa, Glauciane e Patrick. Nosso convidado é um apaixonado por música e violão, além de entusiasta de velocidade, seja em carros esportivos, lanchas ou jet skis. No episódio de hoje, vamos mergulhar na história de quem está ajudando a construir o futuro da nossa cidade com empreendimentos que marcam o cenário urbano. Odirley Marinho Ribeiro, CEO da Ribeiro Engenharia. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Obrigado você por ter aceitado nosso convite. Opa, prazer. Eu fui modesto nessa apresentação, eu quero que você se apresente um pouco mais, fale um pouco dessa trajetória. Começa lá de quando você chegou de Óbidos aqui. Opa. Como é que foi? Então, eu tô aqui em Santarém já desde 1998. Já tem um dia aí, né? Já, cara, eu já tenho. Na verdade, eu tenho mais tempo em Santarém Do que na minha cidade natal, né? Quando eu vim de lá, eu tinha acabado de completar 20 anos de idade. E aí eu vim para cá para fazer o curso de Direito na UNAMA. Uhum. E a partir disso, fui me ambientando aqui na cidade, adquirindo novas amizades e passei a... Meu pai, ele sempre foi comerciante, eu sou de família de comerciante. Meu pai sempre foi comerciante desde que eu me entendo, os meus tios, então a gente era uma família já bem ambientada nesse ramo empresarial. Isso era uma vivência natural na minha casa. E aí, para mim, fez todo sentido eu montar um negócio aqui em Santarém, que na verdade começou de forma bem, assim, sem uma grande ambição de crescimento. Na verdade, eu comecei para... Queria resolver um problema, né? eu queria bancar os meus estudos, porque eu comecei a me sentir incomodado, que lá na minha cidade eu sempre trabalhei junto com meu pai. Trabalhava com ele, então eu sempre tive o meu dinheiro, né? Eu nunca fui de pedir aquele dia, me dá X valor para sair final de semana, essas coisas. E quando eu vim para cá, para Santarém, eu comecei a me sentir incomodado. Perfeito. Porque de quinta-feira eu já tinha que ligar para meu pai, para ele me mandar algum dinheirinho aí, sexta-feira para mim abastecer o carro, para mim... E no happy hour. Fez um happy hour. E eu comecei a me sentir incomodado e pedi para minha mãe, né, convencer meu pai lá, juntar um recurso para me iniciar algum negócio. Na verdade, eu não sabia que negócio eu ia começar aqui, só que eu sabia que era um ramo de comércio, porque eu já era ambientado com comércio. Eu trabalhei junto com meu pai no comércio, eu tinha já esse traquejo. E aí eu resolvi que eu queria montar alguma coisa. E foi então que a minha mãe destinou, lá em 1998, ela me destinou R$ 50 mil. Estou na minha conta, me desejou felicidade, boa sorte. Só, meu filho, faça por onde você achar melhor, veja o que você vai fazer e espero que você faça bem feito, não desperdice esse recurso, utilize esse recurso da melhor forma possível. E aí, poxa, eu fiquei muito preocupado quando eu vi aquele dinheiro na minha conta, reindexando valores de hoje, seria o equivalente a uns R$ 400 mil. Então era um bom recurso para quem está com 20 anos, para quem está começando. Realmente era um recurso muito bom. Só uma ponte, né, que quando eu recebi esse recurso, eu me lembrei de um ditado antigo, que ele diz assim, que sempre olha mais longe quem tem ombros para se apoiar, né? Então eu sempre tive o apoio da minha família, do meu pai, da minha mãe, sempre fui incentivadores dos meus negócios. A minha mãe principalmente, que ela parece uma águia, daquele tipo que ou tu voa ou tu morre. Chegou, empenou no ninho, ela empurra. Ou tu vai voar ou tu vai morrer. E a minha mãe ela é desse jeito, sabe? Ela é carinhosa e amorosa nesse sentido, igual uma águia mesmo. E foi o que ela fez comigo. Me deu esse capital e me deixou à disposição para que eu decidisse que negócio eu ia empreender aqui em Santarém. Como eu não tinha ideia do que empreender e a única coisa que eu tinha visto na minha vida era comércio, eu aluguei um pontinho ali na Feira da Candilha, próximo ali onde é o antigo Hotel Universal, que tem os pontos embaixo, tá? Eu aluguei uma salinha daquela, peguei o dinheiro e aí comprei todo o dinheiro em mercadorias num atacado.
comprei uma carreta desse, daquele outro produto, fiz um mix aí nos 7 produtos na época e abri a minha lojinha lá. Abri a minha lojinha lá para começar a trabalhar lá. E até tem um conto que eu conto por aí que foi muito engraçado. Engraçado se não fosse trágico, porque já era meio-dia do dia da inauguração da minha loja e ninguém tinha entrado na minha loja para perguntar preço de nada. E eu lá, nervoso, sentado atrás de uma mesa lá, peguei o meu telefone. Naquela época você tinha que adquirir um telefone fixo, né? Celular era uma coisa muito difícil ainda de ter. Eu comprei. Meu telefone era o 547-1580. Eu comprei esse telefone do amigo meu por R$ 4.000. Aí peguei o telefone, liguei para minha mãe. Aí a minha mãe atendeu. Aí eu disse, poxa, mãe. E ela disse, como é que tá? Eu disse, mãe, tá bom, mamãe. Poxa, meio-dia. Até agora ninguém entrou aqui na minha loja. E eu tô muito preocupado, poxa, não vendi nada. Ela disse, mas você tá onde? Eu disse, não, eu tô sentado aqui na minha mesa. Ela disse, pronto, agora você vai fazer o seguinte, você vai desligar o telefone, você vai lá para a calçada e você vai começar a bater palma. A primeira pessoa que passar, você pare para ela e conte para ela exatamente o que você acabou de me contar. Só isso. Eu disse, poxa, mãe, mas será? Faça isso. Faça isso, deixa comigo. Cara, paz, eu morto assim de vergonha dos meus colegas de faculdade passarem lá e verem eu batendo palma na calçada na Feira da Candeia. Bateu sem jeito, Paulo. Não, eu comecei batendo muito sem graça, tudo amarelo errado. assim, sabe? Com vergonha e tal. Aí eu tenho um funcionário que eu chamo de 01, que é o Vango, né? O Vango, ele até é vendedor ambulante aqui na cidade, é o meu primeiro funcionário. Onde eu encontro ele, eu chamo, ei, 01, vem cá. Meu primeiro funcionário. Eu, 01, vem cá, me ajuda aqui. Fica aqui batendo palma comigo. Rapaz, depois de uns 10 minutos, sinceramente, eu ganhei uma energia, eu ganhei uma força, perdi a vergonha. Lá vem caminhando um senhorzinho com a esposa dele. E eu cheguei lá e disse, bom dia, meu amigo, com licença. Eu podia lhe falar um pouquinho? Eu disse, diga, meu filho, é um senhorzinho já bem idoso. Aí eu contei a mesma história para ele. Só olha, eu estou aqui com essa loja aberta. Comecei hoje. Meus produtos estão aqui num preço muito bom. Só que, infelizmente, até o momento ninguém entrou aqui. Eu queria lhe pedir uma oportunidade. Será que o senhor podia entrar na minha loja para verificar o preço? De repente, alguma coisa que lhe interesse para o senhor levar lá para o sítio com a sua família? Aí ele olhou para a esposa dele e disse, é mesmo, né, fulano? Bora olhar? Bora. Rapaz, ele foi lá, olhou tudo. Disse, meu filho, eu vou lhe ajudar. E vou comprar alguma coisa aqui. Ele comprou R$ 500. Opa. Eu fiquei muito feliz, cara, quando ele fez aquela compra e tal. Meu amigo, eu botei numa saca, eu mesmo botei na costa do rapaz e na minha e fomos levar no ônibus dele. Aí ele virou para mim e disse, mas calma aí que agora tá chegando o ônibus do Tinimbu e eu vou pegar o pessoal lá, meus parentes que estão vindo para cá e vou trazer tudo para sua loja. Cara, tu não tá entendendo. Encheu a minha loja de gente, eu vendi naquele dia mais de R$ 5.000. Eu fiquei tão feliz. Essas pessoas ficaram sendo meus clientes durante um bom tempo enquanto eu tive lá com esse comércio na Feira da Candeia, entendeu? E assim, foi um start para mim muito bom de vida, porque com esses episódios eu aprendi que você precisa botar realmente o peito. Você tem que A ir empresa pra tem que ter cima. cara, né? Você tem que ir para cima. Você não pode ficar ali escondido, sentado, achando que vão te notar só por isso. Pode até notar, com certeza pode, mas vai demorar muito. E se você for para cima, for lá se apresentar, chamar as pessoas para conhecer o que você tem, você pode ter sucesso no que você está fazendo. Pode ter no seu um sucesso financeiro, mas de volume você vai ter. O que aconteceu comigo? Eu tive muito volume de venda, mas como o meu negócio era pequeno, eu estava concorrendo com, naquela época, grandes atacadistas que tinha ali na Rui Barbosa. E eu, com 3 meses, eu percebi que era um negócio impossível para mim, entendeu? O meu volume de compra, ainda que eu comprasse de fábrica, eu não tinha preço para competir com quem comprava infinitamente 1000 vezes mais volume. Eu senti isso com 3 meses, entendeu? Mas aí fiz outra reviravolta na minha vida. Com 3 meses nesse ramo lá, eu senti que não ia dar certo. Aí eu fazia um balanço que eu tinha num caderninho, lá eu fazia o balanço a cada 15 dias. E eu descobri que o custo operacional estava consumindo meu capital. E que depois de 3 meses, com tudo que eu tinha feito, eu só já tinha R$ 45.000. Se vendesse tudo. Estava trabalhando de graça. Eu estava, na verdade, pagando para trabalhar. Aí liguei para minha mãe, chamei ela, mãe, é o seguinte, está acontecendo, que eu acredito que a minha margem aqui está pouca e o meu custo é alto, está consumindo meu capital, eu tenho que mudar, eu tenho que fazer outra coisa. Se eu não tenho uma ideia, que a senhora podia me dar uma ideia, eu estou querendo trabalhar com outra coisa. Aí a minha mãe disse, olha, eu aqui em Óbidos, tu sabe que eu vendo trigo, né, para as padarias. De repente, tu podia experimentar vender em Santarém.
Eu digo, poxa, mãe, mas não dá, tem os caras, tem o CRIM, cara, os caras grandes, aí como é que eu vou concorrer com esse pessoal? Ela diz, olha, meu filho, era bom tu experimentar, tu já foste nas panificadoras da cidade? Eu disse, não, nunca fui. Aí, então fala o seguinte, compre aí 200 sacos, eu vou te dar um telefone. Ela pegou, me deu um telefone do representante que atendia ela e disse, olha, venda pro meu filho aqui 200 sacos de trigo. Ele pegou, me vendeu, botei no meu depósito lá e tal. Eu não consegui vender nenhuma saca de trigo. Nenhuma, cara. Nenhuma saca. Sério. Nada. Zero. E o trigo, ele tem um vencimento curto. É. E a estocagem do trigo, ele não pode ficar muito tempo fechado em ambiente, porque ele mofa, ele endurece. Enfim, ele é um produto muito difícil de trabalhar. É sensível. Aí liguei para minha mãe. Eu disse, poxa, mãe, olha, eu não estou conseguindo vender nada. Eu queria que a senhora fosse me ajudar. Vem aqui comigo. Ela veio para Santarém. Chegou aqui num sábado de manhã. Aí eu tinha uma combizinha que eu rodava aqui na cidade. Aí ela disse, olha, é o seguinte, fecha tuas portas aí. Baixa tudo. Bora andar de porta em porta. Bora comigo. Bora comigo e vamos dar uma volta. Eu disse, mas qual padrinho a gente vai? Aí eu apontei, aquela, uma grande. Ela disse, não, não, essa não. Aquela, uma desses caras que já estão grandes. Ela disse, não, não, não. Meu filho, quando a gente está começando, a gente tem que procurar quem tem condição de apoiar a gente. Esse cara que está grande, dificilmente ele vai te atender, porque ele deve ter o fornecedor dele. Vamos procurar os pequenos comércios. Rapaz, a gente foi aqui na direção da Grande Prainha. A primeira panificadora que a gente enxergou de bairro, a minha mãe disse, essa aqui tá ótimo, para aqui, vamos conversar com ele. Aí minha mãe me deu uma lição naquele dia espetacular. Ela desceu da Kombi comigo, disse, Odilei, vem cá. Ela chegou lá comigo, bom dia, tudo bem? Bem. Que é o proprietário da panificadora. Aí varou o cara lá, todo sujo lá de dentro, ele tava fazendo pão lá, né? Que ele era o padeiro, era o dono, era tudo. É o pequeno empreendedor mesmo. Cara bem pequeno. Aí sou eu. Ela disse, tudo bem com você, meu querido? Tudo bem, como é seu nome? Aí o cara falou, olha, meu nome é fulano de tal. Ela disse, meu nome é Marina, o nome desse rapaz aqui é Odirley, ele é meu filho, ele tá vendendo trigo, e ele queria falar um negócio para você. Fala, Odirley. Cadê o pitch de venda? Como assim? Ela disse, fale, meu filho, fale o que você quer. Meu amigo, rapaz, aí eu virei e disse, meu amigo, é o seguinte, deixa eu lhe dizer, eu tô desesperado, eu quero que você me ajude. Eu preciso vender alguma coisa. Olha, vem na minha cabeça a seguinte situação. Eu sei que o senhor já tem um fornecedor. E eu acredito que esse seu fornecedor ele atende muito bem. E eu faço muito gosto que o senhor continue com ele. E por muito tempo. Compre com ele. Por exemplo, você compra quantas sacas por semana? Aí o cara disse, compro 20. Disse, pronto, compre 5 comigo. Você ajuda quem está começando e não deixa de comprar do seu fornecedor, que com certeza é uma pessoa que você quer muito bem. Aí o cara virou assim para mim. Disse, tá bom, traz 5 sacos para mim que eu vou te comprar. Onde tá? Está aí na Kombi. Cara, eu não levei carregador. Eu mesmo peguei, comecei a arriar na padaria do cara, o cara me pagou. Nessa brincadeira, rodando ali pela grande área da prainha, fazendo esse tipo de abordagem em todas as panificadoras que eu fui, eu vendi mais ou menos umas 150 sacas numa manhã. Se eu tinha 200, eu vendi quase tudo. Fiquei muito feliz. Rapaz, eu fiquei muito feliz. Pronto. Naquele momento, foi como assim se tivesse destampado alguma coisa que estava presa dentro. Destravou, né? Destravei, cara. A minha mãe no domingo já foi embora. Na segunda-feira eu já fiquei sozinho. E pronto, fechei a minha lojinha lá no centro. Aluguei um depósito pequeno aqui no bairro. Comecei a comprar 200, depois mais 200. Depois comprei uma carreta que era 600. Depois eu comprei 2, que já era 1.200. E aí no dia que eu consegui vender 1.000 sacas num mês, eu peguei e liguei para a mamãe. Disse, poxa, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Uma coisa espetacular. A senhora acredita que eu consegui bater 1.000 sacas durante o mês? Mas, poxa, meu filho, parabéns, continua, enfim. Rapaz, naquele momento, eu estava iniciando o segundo ano de Direito. E aí eu disse, meu Deus, olha, comecei a ganhar gosto, né? Por ganhar dinheiro, começou a rodar um dinheirinho na minha mão, comecei a ficar feliz. Tava caindo um pacotinho de vez. Fiquei feliz, cara. Aí comecei. Rapaz, e o negócio foi desenrolando no ramo de distribuidora, que eu coloquei a minha distribuidora de produtos de panificação. Passei a implementar com outros produtos, fermento, os agregados que uso na panificação. Foi crescendo meu negócio. Fui a chegar ao ponto de ter o meu próprio depósito, daqui a pouco comprar um caminhão novo, e o negócio foi se expandindo. Foi se expandindo, e nesse segmento de panificação eu tive um grande sucesso. Eu fiquei como atacadista nesse ramo aqui de 99 a 2009 com o meu negócio exclusivo.
como um negócio exclusivo. Quando foi em 2009, eu resolvi construir umas casas para locação, num terreno aqui na Coroúna. E dessas casas que eu comecei a construir para locação, interessantíssimo isso. Essa pessoa que eu vou colocar aqui é o Edivaldo, esse amigo meu já faleceu. Ele era corretor de imóveis aqui na cidade. E fazer uma resenha sexta-feira, bati um bilhar, enfim, era meu amigo. E aí acontece que uma dessas sextas-feiras acabou o meu dinheiro para construir o meu orçamento que eu tinha para fazer as casas, tinha acabado. Aí eu cheguei falando para minha esposa, olha, Rose, isso era o ano 2009. Infelizmente, o meu capital eu não posso mexer, o orçamento das casas não tem dinheiro. Amanhã, que é sábado, eu vou só pagar o pessoal, vou pedir para ir embora, vou fechar o portão, passar um cadeado e aguardar eu ganhar mais um dinheiro aí para continuar as casas. Eram 13 casas que eu estava fazendo. É coisa assim que eu vou te ser sincero, parece coisa de Deus. As casas eram de 85 metros quadrados e o terreno que eu tinha desmembrado estava no tamanho certo, que era o mínimo na época que a prefeitura aceitava pelo código de postura, que era 10 por 20. Se fosse 10 por 18, eu não ia conseguir arrematar essas casas. Mas elas eram 10 por 20 os terrenos. E aí eu fiz isso. Falei para minha esposa, e olha, é o seguinte, eu tô com a cabeça um pouco quente com isso, eu vou ali para minha resenha com o Edivaldo. Beleza. Cheguei lá com o Edivaldo e comecei a conversar, ele me notou assim um pouco abatida e me chamava de companheiro. Eu disse, companheiro, o que está acontecendo com você? Que você está meio triste e tal. Eu contei essa história para ele. Ele disse, companheiro, veja bem, por que você não vende essas casas? Eu fiquei... A minha aposentadoria. Ele, eu posso vender? Não, foi o contrário. Ah, foi? Foi. Acendeu uma luz na minha mente. Eu disse, eu posso vender? Eu disse, claro que eu posso. Você não está sabendo não aí que nós estamos com uma demanda aqui de casa aqui em Santarém que tem mais interessado do que casa? Eu digo, é mesmo, é? E a notícia foi se desenrolando. Eu digo, puxa, mas a documentação. Aí, puxa, vou cortar aqui. Tem que cortar isso aqui. Esqueci, desculpa aí. Não, tranquilo. Esqueci de colocar no avião isso aqui, cara. E aí eu peguei e cheguei e disse para ele, eu posso documentar essas casas? Eu posso legalizar? Ele disse, pô, companheiro, eu sou corretor, legalizo para você. E do meu lado tinha um ex-gerente da Caixa Econômica Federal, exatamente da área de imóveis, que estava bebendo na mesa ao lado. Chamava Marcelo o nome dele. Aí ele virou para mim e disse, e olha, vai lá com fulano, lá na Caixa Econômica, te inteirar a respeito dos financiamentos habitacionais, que a Caixa está financiando para o comprador desses imóveis. Eu disse, é mesmo, é? Tá casando as coisas aqui. Rapaz, eu já parei o que eu estava fazendo. Disse, queridos, é o seguinte, eu vou bem ali, cara. O que foi? Não, calma, depois eu volto aqui. Eu fui para casa. Fui para casa, cheguei lá com a minha esposa, ela estava lá deitada, eu acordei, ela, acorda, te falo um negócio aqui. Te falo um negócio aqui. Eu vou vender as casas. Ela, mas como assim? Não, vou vender as casas, vou vender. Eu contei a história para ela, ela não levou muito em conta, não. Meu amigo, quando foi na segunda-feira de manhã, eu já estava indo no meu imobiliário aqui da cidade para apresentar minhas casas para venda. Quando eu cheguei lá, que eu falei que eu tinha 13 casas semi-acabadas para vender, a pessoa do imobiliário disse, a gente tem clientes aqui disponíveis para querer comprar. Vamos lá dar uma olhada. Aí quando a gente foi lá dar uma olhada, ela disse, poxa, tu quer vender mesmo? Eu disse, eu quero, claro que eu quero. Amigo, a gente vendeu em 15 dias as 13 casas. De lá em diante, eu comecei a enxergar esse setor da construção civil, que até então, para mim, ele era completamente... Não era o seu ramo, né? Não era meu ramo. Seu ramo era trigo. Do comércio, eu era da distribuidora. Eu nunca tinha imaginado que eu ia migrar para um ramo como esse. Mas de lá em diante me interessei, passei a vender as casas, entreguei, comprei outro terreno, um terreno maior, construí mais 30 casas, comprei outro terreno, construí mais 36. Depois eu vi que estava começando aqui em Santarém essa tendência de verticalização. Eu percebi isso lá no ano de 2015. Eu percebi isso. E me preparei para isso. Me preparei para migrar para o vertical. E foi o que aconteceu. Que no ano de 2017, a gente já tinha edificado um primeiro prédio. Esse eu fiz para mim, como uma forma da gente testar como é que seria a execução. Eu executei esse prédio nos mesmos padrões que eu executaria um prédio de venda. Então eu executei o edifício Prime. Esse eu fiz para mim, que até hoje eu alugo ele. Sim, que eu morei lá, né? Você morou lá, é um muito renda passiva meu lá. E na frente, aquele prédio na frente onde você morou lá, é o edifício Royal. O senhor fez primeiro Prime, então?
Primeiro Prime. Perfeito. Do Prime, eu olhava todo dia para aquele terreno, onde está o Royal. Não tem um ditado que diz que o olho da gente cobiça o que está perto, ele não cobiça o que está longe. Ninguém tem inveja do Elon Musk, mas tu tem inveja do teu vizinho que comprou um carro melhor para ele agora. Porque é referência, né? É a referência, você começa a se parametrizar com aquilo, né? E aí eu olhava para aquele terreno todo dia e tal, e tentei comprar ele 1, 2, 3, 4 vezes. Lá na 5ª ou 6ª investida, eu consegui que o proprietário do terreno fizesse um preço que fizesse sentido para mim. Adquiri o terreno e lancei o Edifício Royal, que graças a Deus foi um sucesso de venda. De lá em diante a gente engatou entre os empreendimentos. E estamos até agora aí. Estamos no Vertical aqui em Santarém, botando aí para executar esses edifícios aqui na nossa cidade, aqui, ajudando a verticalizar a nossa cidade. É uma boa parte essa nova modificação urbanística da cidade vem de 4, 5 incorporadores, o senhor é um deles, né? Sim, com certeza. E aí são projetos muito bonitos, né, que estão se levantando, e isso vai valorizando a cidade como um todo, né? Valoriza. Isso vai valorizando a cidade como um todo. Ali em Uberlândia, a gente vê que é uma cidade pequena, tem um pouco mais de habitantes do que Santarém, eu acho que geograficamente é um pouco maior, só que ela é muito verticalizada, porque passam muitas BR ali dentro, então ali é muito valorizado, né? Mas, seu Dirley, só voltando lá no início de novo, o senhor chegou a atuar no direito ou o senhor já ficou no empreendedorismo logo direto? Eu tirei a minha OAB no ano de 2003, OAB 11740. Antes da minha OAB, eu sou técnico em administração de empresa, que eu ainda estudei naquela época onde fazer escola técnica. E eu tentei, na época que eu tinha minha distribuidora, advogar. Ainda peguei alguns processos na área civil. E depois eu fiz uma especialização em direito trabalhista e o patronal, na área patronal, né? Então eu resolvi que eu ia montar um escritório de advocacia especializado só na advocacia trabalhista patronal. E ainda comecei a atuar junto com outros colegas, mas eu comecei a ter dificuldade de conciliar o meu escritório de advocacia com o comércio. E aí eu tive que escolher e eu vi que era muito mais viável para mim, já que eu já estava expertise, meu negócio estava andando, em continuar como empresário e abandonar o meu escritório de advocacia, subestabeleci todos os processos que eu tinha para os colegas e abandonei. Não advoguei mais. Para ser sincero, quando eu estava na faculdade, eu fiz a faculdade me preparando para magistratura. Toda a minha formação universitária foi direcionada para a magistratura. Eu me preparei para isso, eu fiz estágio junto com uma grande juíza na época aqui, a doutora Edith Pantoja, uma pessoa espetacular, uma mentora fantástica, aquela mulher é espetacular. E eu estagiei com ela durante vários anos, e eu estava estudando para magistratura. E quando eu estava próximo de me formar, apareceu a oportunidade de fazer a escola preparatória da magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, abrir uma vaga para mim lá. E essa vaga ainda era remunerado. Remuneraçãozinha pequena, mas tinha uma ajudazinha de custo para pagar, nem que seja o ônibus. E aí eu fiquei muito nervoso, porque eu estava indo bem nos negócios. E aí eu fiquei nesse dilema, meu Deus, abandonar o que eu já estou andando por uma coisa também que era um sonho fantástico que eu tinha de exercer a magistratura. Eu estava muito preparado para isso, eu tinha certeza que eu seria aprovado num concurso, porque eu estava muito preparado mesmo. Eu me dediquei muito nisso. Eu estudava à noite, eu varava as madrugadas. Eu chegava da faculdade às 10 da noite e varava até 2, 3 horas estudando, e 7 da manhã eu já estava trabalhando. Eu conciliei a minha faculdade com o trabalho e ainda com esse foco, que é muito difícil, mas eu me preparei para isso. Então, quando eu desisti da magistratura, de fazer o concurso, porque eu já estava com a minha empresa bem direcionada, eu achei que seria bom, então, eu aproveitar, já que fiz o curso de Direito, e montar um escritório de advocacia numa área que eu verificava que era muito difícil, né? Porque a área patronal, trabalhista, não sei hoje, mas na época ela era muito mal assistida. Tínhamos aqui excelentes advogados patronais, como o Dr. Roberto Finhotti, que era meu professor, cara espetacular, aquele cara era um monstro. Mas assim, não tinha um escritório em si especializado, dedicado nesse segmento, e foi o que eu imaginei. Só que o destino não quis assim, porque novamente eu não encontrei forma de conciliar esse desejo com o meu negócio que eu tinha. Então, eu advoguei durante mais ou menos 1 ano e meio só, foi muito pouco. E de lá se me estabeleci e continuei como empresário. Hoje eu sou engenheiro, eu
já foi fazer outra faculdade, já de engenharia, porque eu percebi a necessidade e eu sou apaixonado por construção civil. Resolvi fazer engenharia, eu já sou engenheiro. E interessante, porque quando eu era criança, a minha mãe vivia me dizendo que eu ia ser engenheiro elétrico, certo? Ela dizia que eu ia ser engenheiro elétrico, porque o amigo do meu pai era engenheiro elétrico, porque esse cara ganhava muito bem, porque esse cara era muito bem remunerado pela Eletrobras. E aí botava na minha cabeça isso. Quando foi no ano de 92, foi a primeira vez que eu vim para Santarém, eu vim para fazer o meu ensino médio, o antigo segundo grau técnico, que era ciências exatas, existia ciências biológicas e ciências humanas. Quando você entrava no ensino médio, se você via ser CH, você queria ser médico, advogado, CB, você ia ser biólogo. E ciências exatas, você queria ser engenheiro. Então já era um preparatório para ser engenheiro. Rapaz, quando eu comecei a estudar, que eu vi aquele monte de cálculo, eu odiei aquilo, cara. Isso não é para mim, não. Eu sou da CH. E hoje eu descubro que não, eu sempre fui da CE mesmo, né? É verdade. Então hoje eu fiz o curso de engenharia, a minha especialização é em gestão de obras. Então eu sou a pessoa que acompanha o andamento da obra, e eu acompanho realmente o andamento de todas as minhas obras, eu fico em cima, é uma paixão que eu tenho. Isso é uma coisa Tá que lá para no mim, canteiro de obra. eu raramente saio para trabalhar, quase todo dia eu saio para o meu lazer, que é para minhas obras. Eu adoro isso. Para se divertir. Eu gosto do que faço. A verdade é que eu sou apaixonado por isso. E muita gente me pergunta, Odilei, você hoje tem quantos empreendimentos em Santarém? Eu tenho 3 empreendimentos em Santarém. Nós temos o Prestige Residência, que está na fase de entrega agora, daqui com 60 dias. Nós temos o edifício Sunset, na Mendonça Furtado, que acredito mais 8, 9 meses, se Deus abençoar, estaremos entregando os compradores. Temos o Village Garden, que hoje é dia 22, nós estamos concretando a laje número 18 de 24, ou seja, estamos na reta final dele lá. E, se Deus abençoar, dentro em breve nós estaremos lançando, assim que a entrega do Prestige acontecer, nós estaremos lançando um empreendimento fantástico em Santarém. Esse, com certeza, vai ser um dos maiores booms imobiliários aqui da nossa cidade, que é o edifício Village One, que, na verdade, é um condomínio. São 2 blocos que vai ter dentro desse condomínio, com uma área de lazer compartilhada, onde você vai adquirir uma unidade para morar num apartamento, mas você vai viver no resort, porque a pegada é de resort, é de muito lazer, para você desfrutar realmente a vida da melhor forma. A localização é espetacular na Fernando de Noronha. Então, assim, a gente procura adquirir um terreno que já tenha uma pegada direcionada a certo tipo de imóvel. Não é qualquer terreno, a gente vai para cima. E é isso. Nós estamos, e muita gente me pergunta, com esse monte de obra, tu não fica agoniado? Eu, para fazer uma casa, tô para ficar doido, e tu com esse monte de obra. Eu digo, querido, é porque eu gosto disso, eu me habituei também a isso. Estudei, né? É evidente que se fosse me jogar o Odirley de 2009 dentro dessas 3 obras, eu ia ficar todo perdido. Só que eu vi paulatinamente. Sim, foi crescendo. Crescendo. Foi ganhando musculatura, né? Exatamente, eu fui me estabelecendo. Então, para mim, é natural isso aqui, que eu sei que é um desafio grande, é evidente. A gente lida com muita gente, a gente lida com muito fornecedor, a gente tem que lidar também com os nossos clientes, com os nossos compradores, com corretores, com nossos associados. Então, assim, tem que realmente se habituar. Fazer o que eu faço hoje, alguns outros empresários também fazem, carece que você, antes de adentrar nesse segmento, tome cuidado. Porque se você não ganhar uma musculatura, uma expertise, você vai acabar ganhando um derrame. Vai ficar louco, porque é muita coisa. Às vezes não tem processos, tal, aí muita gente, muita coisa, não tem camada de gestão, isso aí vai fazendo você ter mais problema do que solução, né? Exatamente, a nossa mente tem essas camadas aí. Isso é bom. Esse Odilei, eu vejo que a sua vida empreendedora é muito parecida com a das outras pessoas que eu trouxe aqui, né? O senhor era um empreendedor, estava na vida acadêmica, por uma questão de momento, mas assim, a ver empreendedor, como o senhor diz, veio do seu pai, veio da sua mãe, era um comerciante, a minha família também, né, a maior parte é comerciante, então assim, eu gosto disso, e aí o senhor viu, que todo mundo que eu trouxe aqui ainda não trouxe nenhum herdeiro, sabe, todo mundo que eu trouxe aqui também foi, pessoas que começaram parecidamente com o senhor, tipo, tinha um problema, preciso resolver esse problema, e empreendedorismo é uma solução, aí começa a empreender. É muito parecida a sua trajetória, né, e aí o senhor começou com um pequeno comércio, foi para o trigo. Em 2009, quando o senhor começa a fazer essa migração aí para o setor imobiliário, o que o senhor via naquele momento, assim, para Santarém? Porque em 2009 nós tínhamos aqui o quê? Acho que uma torre. Tinha pouco. Em 2009 a gente tinha, acho que o edifício
Casagrande. Casagrande, tinha o edifício Santarém, que é um edifício antigo, ali na Barão do Rio Branco. E tem outro que eu não lembro o nome, que fica ali naquela... do Frei Ambrósio, ali próximo àquela escola Frei Ambrósio. Eu acredito que residencial era só. Só isso. Tinha muito pouco. E o que que o senhor viu o que que o senhor teve de dificuldades no ramo imobiliário? O que que o senhor via de perspectiva? Ó, quando eu comecei em 2009, quando eu entrei em 2009, eu entrei para o horizontal, tá? Fazer casa. A gente não tinha ideia de trabalhar com o vertical. Na verdade, a gente acreditava, eu e muitos consultores de Santarém, acredito que quem está hoje aqui, todo mundo fez casa. Como eu fiz lá atrás, porque era o natural, porque era o produto de entrada. Nós tínhamos muito terreno grande em Santarém, certo? Tinha muito terreno grande, fazer casa era novidade, o terreno não era tão caro, você podia adquirir um terreno gigante aí para fazer 30 casas dentro, que você pagou um valor razoavelmente baixo, porque não era caro o terreno assim, entende? Então era muito natural você comprar um terreno e fazer casa. E essa demanda, ela foi percebida não por mim, mas por quem esteve antes de mim, que existia uma demanda residencial muito grande, é um déficit imobiliário de residência muito grande. A pessoa queria uma casa, mas ela teria que fazer essa casa do jeito dela, comprar um terreno, chamar um pedreiro, chamar aquela equipe toda para fazer a casa dela. Isso ficava caro. E com essa da gente executar as casas em condomínio, começou a ficar mais barato a execução, porque a gente faz no volume. Uma coisa é você fazer uma casa personalizada, outra coisa é você ter um projeto e replicar 30 vezes. Você acaba fazendo em processos. Como são todas idênticas, você acaba reaproveitando caixaria, você reaproveita a ferramenta, e a própria expertise dos operários começa a ficar vinculada àquele modelo de casa que você está fazendo. Então isso acaba dando celeridade à sua casa. Se você fazer uma conta, por exemplo, eu fiz um condomínio chamado condomínio Acrópole. Você aqui na Isso. Sede Vem. É muito simples. O Acrópole foi feito em 6 meses. 6 meses são 180 dias. 180 dias. Só que eu fiz 15 casas. Cara. Quer dizer que eu estou na média de 12 casas por dia. Se eu chegasse com você e pedisse para você me dar 300 mil reais para me entregar uma casa em 12 dias, você não ia aceitar, porque provavelmente você achar que era conversa fiada minha. É verdade. Tá vendo? Mas se eu faço 15, eu tenho processos. Perfeito. E eu consigo, então, fazer escala nisso, certo? Então, o tempo na escala acaba acontecendo porque você repete, você replica. Verdade. Então, tinha essa demanda aqui em Santarém, tinha muito terreno vago, grande na cidade. Não só eu, como outros empresários saíram adquirindo terreno, construindo. E começou depois do ano de 2015, de um certo momento em diante, que começou a ficar pouco. Os terrenos grandes começaram a ficar escassos, os que tinham começou a ficar muito caro, e a verticalização é a solução para isso, porque você pega um terreno menor... E o céu é o limite. Exatamente. Então, muita gente me faz essa pergunta que você fez aqui. O que me levou a fazer as casas? E das casas, por que você vai para prédio? Eu costumo responder que ninguém decide que vai para prédio. Verdade. O mercado decide que vai verticalizar. É a cidade que decide que quer ser verticalizada. Não é o empresário que decide isso. Por exemplo, eu vou lhe explicar, você vai entender perfeitamente o que eu vou lhe dizer. Imagina que você tem um filho pequeno, de 5 anos de idade, que mora ali perto do Dom Amando. E você se incomoda com o trânsito, se incomoda com distância. Você quer alguma coisa que esteja a 5 minutos da sua casa. Ah, mas você já tem essa casa. E a sua casa já é perto do Amando. E a sua casa era num terreno de 30 por 50. E lá um belo dia te ventila na tua cabeça o seguinte: poxa, tá subaproveitado o meu terreno. Eu estou morando numa casa aqui próximo onde eu queria, porém o terreno é grande. Se eu vendesse esse terreno aqui, ou então fizesse a permuta com alguém para a gente construir um prédio aqui, eu ia ficar morando aqui, eu não ia deixar de ser proprietário de um pedaço. Só que agora eu estou num pedaço aqui em cima e mais um monte de gente morando junto. Então a verticalização é assim: existe uma necessidade de você querer morar perto deste ou daquele local, nesta ou naquela localização da cidade. Mas para tu fazer a tua casa naquele local, não faz sentido comprar o terreno e fazer a casa, porque comprar o terreno e fazer a casa vai ficar 2, 3 vezes mais caro do que comprar um apartamento naquele local. É por isso que você vai para apartamento. Então a verticalização, ela não é uma decisão do empresário construtor. Ela é uma demanda de mercado. O
O mercado decide que quer se verticalizar. O empresário que tem que apenas perceber isso. E quando ele percebe isso, ele tem esse feeling de perceber, poxa, realmente há uma tendência de verticalização. Será que se eu fizesse um prédio aqui ia ter demanda? E é o momento em que você descobre que essa demanda existe. Você vai descobrir, por exemplo, que tem 40 pessoas que queriam morar naquele mesmo local. Só que aquele local é 50 por 40, não cabia todo mundo lá dentro. Então tem que fazer um prédio. Entendeu? Então isso não é uma coisa que a gente decide. Eu, por mim, eu estava até hoje fazendo casa. Se tivesse terreno, é muito mais fácil, é muito mais tranquilo. É mais rápido. Eu não tenho risco. Eu não tenho risco de incomodar um vizinho. Eu não tenho risco de um operário meu se acidentar numa altura. A gente tem que ter todo um trabalho técnico de treinamento dos operários. Tem que ter técnico de segurança lá dentro, NR35, NR18. E a gente tem que estar todo dia policiando esse pessoal, porque a gente trabalha com uma periculosidade de altura. Sim. Então é muito mais conveniente para mim, por exemplo, fazer um Alphaville tipo São Paulo, 1000 casas. Cada casa com valor agregado muito bom. É muito mais conveniente. Só que nós não temos esse terreno, entende? Chega um momento que vai ficando escasso. Então você vai acabando comprando um terreno que se derruba 2, 3 casas e faz um prédio em cima. O mercado que decide isso. Entendeu? Quem dita a regra é o mercado, né? É o mercado. Por isso que é importante, como o senhor falou, o empresário tem que perceber as mudanças que o mercado vai trazendo. Exatamente. E às vezes, essa resenha, esses encontros de amigos, de pessoas, porque o dinheiro, eu sempre digo, o dinheiro está na rua, né? Sim. O dinheiro está no mercado. Então a gente está ali conversando com alguém, trocando informação. Como network. Às vezes a gente vai percebendo e vai juntando uma informação que eu sei com uma informação que alguém sabe. Casa, por exemplo, o senhor fazendo as casas lá, o seu amigo falou, porque você não vende? Sim. Talvez nem passou pela sua cabeça. Não, realmente não. Não tinha passado pela minha cabeça. Não tinha. Senhor Odilei, e qual foi o maior desafio hoje de colocar a Ribeira Engenharia consolidada no mercado, ao pé de deixar ela consolidada? Olha, o desafio são diversos. Diversos. Primeiro, que eu vou te dizer sinceramente, é consigo próprio. Certo? Porque você ter uma empresa na construção civil e se consolidar implica em você se expor, em você se apresentar para o mercado. Sim. Em você agora vai ter que ter ligações com outros empresários, com corretores. E isso, para muita gente, realmente acaba sendo uma barreira. Porque essas relações interpessoais, elas são a maior dificuldade de consolidação, acredito, de qualquer empresa. Independente do ramo que você atue, do ramo que você tem uma lanchonete, uma barbearia ou a Ribeira Engenharia, você vai precisar lidar com gente. É verdade. Você vai ter que ter essa interpersonalidade. Você vai ter que conviver. Ter jogo de cintura no famoso. Exatamente. Esse é o maior desafio, eu lhe garanto. Porque, olha, veja bem, se não fosse desse jeito, qualquer dinheiro resolvia. É verdade. E não é bem assim que funciona. Certo? O recurso é uma parte essencial de qualquer empreendimento. É evidente isso, é evidente. Entretanto, se você não tiver condição de se relacionar com pessoas, se você não tiver condição de interagir pacificamente com as pessoas e solucionar conflitos, que eles não é se, eles vão sim aparecer. Não é o se, não existe se. É verdade. Esqueça isso. Você empreendeu, fique sabendo. O se não existe, ele vai acontecer. Se você tem medo disso, realmente então não é para você esse ramo, porque faz o concurso, né? Vai para outro segmento, porque ser empresário é assim. Então, independente do segmento, no ramo da construção civil, a minha maior dificuldade, e acredito que de muitos empreendedores que estão hoje no mesmo segmento que eu aqui em Santarém, é essa relação interpessoal, é gente. Você deve achar muito comum te falarem bem assim, eu procurei um pedreiro, não consegui. Eu consegui um pedreiro que me deu o maior trabalho. O cara lá em casa foi mexer na parte elétrica da minha casa e me deu um prejuízo. Isso não é peculiar, isso é comum. Não é a regra, não é exceção, não é a regra. Então, uma empresa, imagina, como a minha, que tem 3 empreendimentos grandes. Eu tenho que ter gente trabalhando comigo. E a gente tem que convencer a pessoa de que trabalhar com você é mais vantajoso do que ela trabalhar para si mesma. Olha o que eu estou dizendo. Você ter relação interpessoal, você convencer os teus colaboradores a partilharem contigo daquele empreendimento, é porque você mostrou para ele que é mais negócio ele trabalhar contigo do que sozinho. Isso é muito difícil, porque isso é uma constância. Não para. É todo dia.
Eu vou na minha obra todo dia, eu vou nas minhas obras. É raro o dia que eu não estou nas minhas obras. E eu vou em todas elas, tá? É muito raro o dia que eu não vou em alguma. E eu vou lá, eu consigo perceber o que está acontecendo, eu chamo meu engenheiro, eu chamo meu médio de obra, meu encarregado, chamo meu gerente, peço para me levar, olha, me leve em tal ponto da obra. Porque eu sei que tem alguns pontos críticos ali. Sempre acontece. De às vezes a gente está com algum colaborador ali que está com um problema pessoal, que ele tem uma demanda que nem sempre a gente pode atender, mas aí você vai ter que ter esse jogo de cintura para se relacionar com isso. Relações públicas, né? Isso é uma das maiores dificuldades, de você implementar, de você consolidar uma empresa. Na construção civil, maior ainda, porque você lida com muita mão de obra. Então, é uma dificuldade muito grande. O senhor chega a ter, mais ou menos assim, no seu máximo, quantos funcionários? Para você ter uma ideia, os nossos funcionários, eles são assim, depende muito do estágio de obra, tá? Eles sobem, a quantidade de funcionários dentro de uma obra, eu costumo dizer que ela sobe e depois ela faz uma parabólica. Ela desce. Então, por exemplo, quando a gente está na área no momento que está implementando o terreno, alocando esses serviços preliminares de obra, a gente tem pouca gente. Tu trabalha aí com 10, 12 pessoas. Quando você chega num pico de obra, por exemplo, Village Garden. Village Garden está no pico dele agora. Nós temos em execução, por exemplo, no Village Garden, simultaneamente, estrutural, que envolve carpintaria, ferragem e todos os outros funcionários agregados, elevação de cremalheira, elevação de grua, enfim. Nós temos também hoje acontecendo lá o reboco de áreas internas, contrapiso de áreas internas, alvenaria de áreas internas, instalações hidráulicas de áreas internas. E já vamos entrar agora, que vai chegar no pico, que daqui a mais ou menos 3 semanas, vamos iniciar o reboco de fachada, do 19º andar para baixo. Então, quando a gente chega a um ponto, começo, uma obra dessa, ronda em mais ou menos 70 pessoas trabalhando aqui dentro. Só de uma obra dessa, né? Exatamente. Entre funcionários diretos e terceirizados. Aí você junta isso aí em 3, 4 horas para você ver o que acontece. Já vai para 200 e poucas pessoas. É muita gente envolvida. Então, a construção civil, ela demanda muita gente, né? Hoje, para você ter uma ideia, o cálculo é de que 40% do custo do empreendimento é mão de obra. 40%. 40%, e eu acredito que está mais, viu? O Seduscom aí calcula mais ou menos isso, mas acredito que já vai bater 50%. Sabe que quando o empresário vai fazendo a conta na DRE dele... e está ficando mais caro. O operário hoje está cobrando mais. Outro dia eu estive brincando. Antigamente o cara nascia e crescia, o pai dele